Olá, tudo bem? Então, esse vai ser o primeiro vídeo, do canal com, eh, temas relacionados a notícias, atualidades, porque é uma maneira de melhorar, né, o vocabulário, deixar o vocabulário mais avançado, mais natural. Para quem vai fazer CELPE-BRAS também, vai ter ali um bom vocabulário. Então, aqui normalmente tem as aulas, né, tem videoaulas de português para estrangeiro, com vários temas, pronúncia, às vezes tem vlog, às vezes vlogabulário, então várias coisas. E fazia muito tempo que eu não gravava nada, estava gravando só shorts. E aí eu fiquei muito animada, porque saiu o resultado, né, do CELPE-BRAS, aí me animei para voltar a gravar, e saiu um resultado C1, que foi uma ótima notícia, foi muito legal. E também saiu um outro resultado de não era o CELPE-BRAS, mas era a preparação para um exame também, era uma preparação para o exame do consulado, né, que não sei exatamente, não lembro os detalhes como que era, mas, assim, você faz um exame para você ficar apto a trabalhar no consulado, né, num outro país. No caso, essa aluna, ela estava se preparando para a língua espanhola e para o português também. E ela foi bem no português, ela não chegou a ter uma classificação, mas ela foi bem, ela foi além do que ela estava esperando, né, então foi uma boa notícia, né, também eu fiquei bem contente com essa notícia, então assim, um desempenho a mais, né, do que a pessoa está esperando é muito legal. E aí eu me animei para voltar a gravar, tinha várias coisas que eu queria fazer, que eu queria gravar, mas, né, sempre ia deixando, empurrando mais para frente, empurrando com a barriga. Conhecem essa expressão, empurrando com a barriga? O que será que significa empurrar com a barriga? E aí, quando a gente quer fazer muita coisa, acaba não fazendo nenhuma coisa. Então pensei: "Ah, vou gravar algumas coisas, né, mais voltada para o CELPE-BRAS, para essa questão do portunhol", né, que é um problema que atrapalha bastante no CELPE-BRAS. E muitos alunos, eles começam a aprender português porque eles sabem espanhol, e aí eles ouvem português, mesmo sem nunca ter estudado, conseguem entender muita coisa, mas ouvir e entender é um processo, né, falar é outra história, é outra história, outra expressão que a gente usa muito. Então estou aqui com o meu cafezinho, deveria ser uma vou comprar uma xícara, com coisas do Brasil, mas eu gosto muito de aprender francês também. E quem mora aqui, ou já morou, sabe muito bem o que é isso. Isso aqui é um tipo bolinho e tem uma farofinha aqui por cima. Então, qual será que é o nome desse bolo? Ele tem um nome bem diferente, não é bolo de, ele tem um nome exclusivo, porque não é só um bolo, é uma outra coisa. Então vamos, né, vamos aos temas das notícias e das fofocas. Então, no vídeo do CELPE-BRAS, nossa, eu tinha comentado no na última aula, né, que eu falei de subjuntivo, atualidades, então eu tinha comentado desse problema da CPI das bets. São esses jogos de apostas, apostas esportivas,
jogo do tigrinho, que aparece, né, nas propagandas, nas redes sociais, na internet, estão falando para você apostar que você vai ganhar um valor ali. Só que, estava acontecendo, olha só, essa estrutura estava acontecendo ou estava tendo, eh, várias divulgações por parte de celebridades e também por parte de influencers, né, que vão influenciar as pessoas a jogar. E o problema dessas apostas é que aquilo é feito para perder, né. Então muitas pessoas se endividaram, né, várias coisas graves aconteceram a partir do endividamento. Então se vocês pesquisarem na internet, no YouTube, no Google, se vocês derem uma gugada, ó, essa expressão é bem legal, se vocês derem uma gugada, vai aparecer lá várias histórias, trágicas, né, em relação a esse endividamento. E, então, assim, esses influencers, eles jogavam numa conta demo e, né, ganhavam um valor lá. "Nossa, estou ganhando dinheiro, né, estou ficando rico, né, jogando aqui". Só que eles receberam milhões para fazer a divulgação, né. Vários recusaram, porque eles, né, sabiam que isso era um problema, mas vários aceitaram, né, esses milhões para fazer uma divulgação que destruiu a vida de várias pessoas. Então, até umas semanas atrás, estava sendo falado, né, sobre isso. Aqui cada semana é uma novidade. Então, aí o assunto do momento já virou outro, né, tudo vai mudando muito rápido. E também teve o problema do padre influencer, né, então essa questão de responsabilidades e ações irresponsáveis, né, em relação a ser um influencer, é um tema que sempre está em discussão, né, eu acredito, na verdade. Então eles fez uma exposição de um funcionário de uma loja, e para ele, na narrativa dele, ele estava certo, ele teve um problema, então ele achava que ele tinha razão em expor, né, aquele funcionário. Só que ele deu muitos detalhes nessa exposição. E aí, né, todo mundo já sabia quem era o funcionário, a loja resolveu demitir, né, o funcionário que precisava daquele emprego, para limpar, né, a imagem da loja. Então isso, hum, é uma situação bem complicada. Acho que a história ainda está se desenrolando, né, ainda tem o desenrolar da história, um bom vocabulário também. Parece que ele processou o padre influencer, enfim, a história ainda não terminou, mas assim, já não estão falando mais, né. O assunto é outro. Então, o assunto agora é uma loja de chocolates muito famosa aqui no Brasil. Quem mora aqui sabe que loja é essa, né. Tá todo mundo falando sobre isso, milhares de milhares, vários vídeos, né, no TikTok, no YouTube, no Instagram, falando dessa loja que é a Cacau Show. E e aí o que que acontece? Aí é a questão da franquia, né, vocabulário de negócios, de business. Então tem ali a franquia, então essa marca ela é uma franquia, então tem os, franqueados, né, que adquirem o direito de montar a loja,
e vender os produtos, né, da marca. E aí começou é que a gente tem usado muito essa palavra do inglês, mas um anglicismo, exposed. Aí começou a ter muito exposed de casos de franqueados que tiveram muitos problemas, então com taxas abusivas, também endividamento, não conseguiam ter lucro, e parece que a lucratividade, a margem de lucro, ela é muito pequena em relação a todo investimento. Então, assim, o tempo todo tem aparecido vários casos, né, de pessoas contando vários problemas que elas tiveram e perderam imóveis, enfim, perderam muitas coisas, muito dinheiro, ao entrar nesse negócio. E tem se falado também, que a a abordagem do negócio, no caso do franqueador, tem características de seita, né, a gente não fala culto, culto é uma outra coisa, tem uma outra conotação, um outro significado, então tem características de seita, que é o cult, né, do inglês. E, enfim, se vocês pesquisarem, derem uma gulgada, só dá um Google ou colocar no YouTube, né, o nome da marca, vocês vão encontrar essas notícias também, né. Tem vários sites também falando sobre isso, sites, não falamos sítios, né, sítio é outra coisa. Sítio é como uma fazenda pequena, né, aqui no Brasil. E, então assim, tem vários sites falando sobre isso, sobre essa notícia, então tá um bafafá por causa dessa notícia. Muitos, brasileiros, né, quando eles engajam nas redes, principalmente, eu acho que muita gente sabe, né, que isso acontece, falando que não vão mais comprar os chocolates, enfim, várias coisas acontecendo. E uma outra notícia é de pode ser que seja um tema também, né, nas próximas edições. Teve a condenação, eu acho que essa notícia saiu em inglês também, se eu não me engano, uma expressão que a gente usa muito. Pode falar se eu não estiver errado, se eu não estou errado, não tem problema, mas para ficar mais natural, eh, é interessante usar essa expressão, se eu não me engano, porque a gente, usa muito aqui no Brasil. Ver se eu acho alguma coisa aqui. Saiu na imprensa, uma palavra bem formal, na imprensa internacional. Aqui uma notícia: imprensa internacional repercute caso Léo Lins. Também, se vocês escreverem esse nome, vocês vão encontrar vários sites falando sobre o caso dele. O que que acontece? Ele é comediante, né, de stand-up comedy, de stand-up? Stand-up, eu acho que as pessoas falam aqui. Nós falamos, né, nós falamos aqui. Eh, e eu não acompanho o trabalho dele, porque o tipo de piada dele não é o tipo que eu gosto e eu nem recomendo também, né, para os alunos. Eu sempre recomendo para os alunos os Barbichas. É é excelente, é fácil de entender, os alunos horro se divertem horrores, né, se divertem muito. E
e é muito legal, então é simples de entender, é muito divertido, e eles não precisam falar nada cruel e ofensivo para serem engraçados, que parece que é o caso desse comediante. Então parece que ele falava coisas, fazia piadas muito racistas, né, com piadas ruins, horríveis, com vários tipos de minorias e autistas e tudo mais. E eu não sei, porque eu não acompanho, mas ele foi condenado a 8 anos de prisão e foi condenado a pagar um valor bem alto também, alguns milhões, eu acho. Então, tem vários comediantes, né, que vão nessa mesma linha dele, que falam coisas horríveis e eu diria até criminosas, às vezes em relação a crianças, mas não aconteceu nada com eles, né, não sei. E aí, nesse caso, talvez pela quantidade, né, de piadas, enfim, não sei exatamente porque eu não conheço o trabalho dele, mas ele teve essa condenação. Já houve uma outra polêmica também, não sei se chegou a ter uma condenação, mas teve uma polêmica também que um comediante ele fez uma piada que eu achei de extremo mau gosto, com uma cantora e ela estava grávida, né, todo mundo sabe que é um período de muita sensibilidade para a mulher, para a família, e a piada em si, na minha opinião, foi de muito mau gosto, né. Então não é a primeira vez que isso acontece. Então vocês podem refletir também, né, como é isso no país de vocês. Por exemplo, no Sapebras sempre tem esse tipo de pergunta, né. Isso acontece no seu país? Isso já aconteceu? Né, enfim, vocês precisam dar a opinião de vocês a respeito do tema, e comparando, né, as culturas. Então, é um tema interessante a se pensar, né, isso já aconteceu aí? Já teve uma condenação, por causa de piadas? Eu acho que não deveria nem ser considerado piada, né, quando é um humor que maltrata verbalmente vários tipos de pessoas, não deveria ser nem considerado piada. Mas é curioso que muitas pessoas vão assistir, né, e pagam para assistir, isso é um ponto curioso também. E, enfim, então são esses os temas, né, que tem se falado ultimamente. Provavelmente daqui 2 semanas já vai ter um outro tema. Eh Mas é isso, aí vocês conseguem encontrar inúmeras notícias, né, sobre, esses 4 temas que eu comentei, essas notícias, né, um pouco como fofoca também. Tá tá esse bafafá aí no momento. Então é isso deste vídeo e espero que eu consiga gravar os próximos e nos vemos nos próximos. Eu vou fazer vários, né, vai continuar tendo com explicação em inglês, com explicação em espanhol, vídeos para iniciantes, né, mas, eu quero colocar esse conteúdo também de só em português, né, que é com um vocabulário mais avançado e mais do dia a dia também, que eu sei que ajuda muitos alunos, né, e aí eu posso também repassar para os meus alunos. Até mais. Tchau, tchau.